Boa noite. Seja muito bem-vindo ao História para Dormir, o espaço onde a humanidade repousa em palavras e onde o passado se transforma em um berço suave para a mente. Aqui, o tempo se dissolve. As horas perdem sua pressa, e cada detalhe se alonga como o curso tranquilo de um rio. Eu sou apenas a voz que te acompanha, que olha para trás na linha do tempo e convida você a caminhar comigo, em passos lentos, serenos, entre histórias que resistem a milhares de anos. Deixe-me te perguntar: de onde você está ouvindo este episódio? De qual cidade? De qual estado? E que horas são agora, neste exato momento em que sua mente começa a deslizar suavemente para o descanso? Talvez seja madrugada. Talvez seja noite profunda. Talvez seja um fim de tarde silencioso. Não importa. Porque aqui, neste instante, atravessaremos o Nilo e viajaremos milhares de anos no passado, para um mundo que ainda hoje ecoa em pirâmides, templos e símbolos eternos. Antes de iniciarmos, uma palavra importante: tudo o que você ouvirá é inspirado em fatos históricos, em estudos e descobertas. Mas nada aqui deve ser entendido como aconselhamento acadêmico ou verdade absoluta. É um passeio meditativo, uma forma de tocar a história como se ela fosse uma melodia suave, que embala o sono sem exigir provas ou discussões. E assim, lentamente, abrimos as portas do Egito Antigo. Imagine a vastidão de um deserto que se estende até onde os olhos não alcançam. O vento move os grãos de areia, como se fossem ondas douradas, e cada grão é um fragmento de tempo, testemunha silenciosa da eternidade. No meio desse cenário árido, um rio majestoso corre: o Nilo. Ele não é apenas um curso d'água, é a veia vital de uma civilização inteira. O Nilo, para os egípcios, era como um coração que batia todos os anos. Suas cheias traziam fertilidade, suas margens se transformavam em jardins verdejantes. Pense nisso como um milagre repetido em ciclos. Num lugar onde o deserto poderia sufocar toda a vida, o rio oferecia alimento, esperança e continuidade. É como se a cada inundação o tempo fosse renovado, como se a natureza dissesse: vocês podem permanecer, vocês podem construir, porque eu ofereço a base. E foi ao lado do Nilo que surgiram vilas, templos, palácios. Ali se ergueram histórias que resistiram por mais de 3 milênios. Ali nasceram faraós, reis que eram vistos não apenas como governantes, mas como deuses encarnados. Imagine um povo que olhava para seu líder e via nele o elo entre o céu e a terra. O faraó não era apenas político, não era apenas militar. Era a personificação de um mundo sagrado, aquele que garantia que o sol nasceria, que as águas do Nilo viriam, que a ordem prevaleceria sobre o caos. E as construções, as construções. As pirâmides, erguidas contra o horizonte, são mais do que pedras sobre pedras. São montanhas artificiais que parecem desafiar a própria morte. Cada bloco, colocado com esforço humano quase inimaginável, representa não só a técnica e a engenharia, mas também a fé em algo que vai além da vida terrena. Para os egípcios, a pirâmide era um portal. Era o caminho para a eternidade, uma escada para as estrelas. Dentro delas, a escuridão é profunda. Corredores estreitos, paredes cobertas de símbolos, câmaras secretas onde o silêncio é absoluto. Imagine caminhar por esses espaços com apenas a luz fraca de uma tocha, as sombras dançando nos hieróglifos que contam histórias de deuses, reis e jornadas espirituais. Cada símbolo, cada animal desenhado, cada linha gravada, era um feitiço contra o esquecimento, um amuleto contra o vazio do tempo. E o povo comum? Muitas vezes, quando pensamos no Egito, lembramos apenas de faraós, templos e tesouros. Mas havia também agricultores que plantavam à beira do rio, esperando a cheia que renovava a terra. Havia artesãos que moldavam pedras, metais, joias. Havia escribas que transformavam a palavra falada em sinais eternos sobre papiros. Era uma sociedade inteira, onde cada função tinha importância.
O trabalhador que carregava blocos para a pirâmide também carregava consigo a certeza de estar participando de algo que transcenderia sua própria vida. Os deuses habitavam todos os espaços. O sol, que todos os dias cruzava o céu, era Ra em sua barca celestial. O ciclo da vida e da morte estava representado em Osíris, o deus do além. Ísis era a mãe, a protetora, a magia viva. Anubis, com sua cabeça de chacal, guardava as passagens entre mundos, pesando o coração dos homens contra a pluma da verdade. Imagine esse julgamento, o coração humano, batendo ainda em lembrança, contra uma pluma leve como o vento. Se o coração fosse puro, leve, a alma seguiria adiante. Se fosse pesado, seria devorado pelo esquecimento. Esses mitos, essas crenças, não eram apenas histórias. Eram mapas para a vida. Eles explicavam o inexplicável, davam ordem ao caos, ofereciam segurança contra a vastidão silenciosa da morte. E o Egito, com sua espiritualidade, se tornou um reflexo de algo maior. A busca humana por eternidade, por sentido, por permanência. Agora, imagine-se deitado à beira do Nilo, sentindo o vento do deserto tocar suavemente o rosto. O som das águas correndo é como uma canção antiga, repetida há milênios. No horizonte, uma pirâmide se ergue como uma sombra colossal, tocando o céu. As estrelas brilham acima, e por um instante, você percebe que o Egito antigo não está tão distante. Ele vive dentro de cada história, dentro de cada pedra, dentro do mistério que ainda nos fascina. Ao longo das margens do Nilo, a vida se organizava em ciclos. O Egito não era apenas uma terra de pedras monumentais e templos erguidos aos céus. Era também um lugar de rotina, de trabalho, de colheita e de espera. E talvez seja justamente essa repetição calma, quase hipnótica, que manteve sua civilização estável por tantos séculos. Pense por um momento na cena: agricultores acordando com o sol, caminhando até os campos férteis que a inundação havia deixado prontos para o plantio. Os pés tocando a terra úmida, o cheiro fresco do barro, a sensação de que o rio havia presenteado a todos novamente com vida. O plantio não era apenas um trabalho braçal, era um ato de fé, uma dança com os deuses, uma maneira de se alinhar ao grande ciclo cósmico. O Egito dividia o tempo em 3 estações, todas ligadas ao comportamento do Nilo. A primeira era cheia, o momento em que a água transbordava e fertilizava os campos. Depois vinha o plantio, onde cada semente era depositada como um pequeno sonho enterrado na terra. Por fim, a colheita, o momento da alegria e do agradecimento, quando os grãos se transformavam em alimento, em pão, em cerveja, em vida. Esse ciclo se repetia todos os anos, como a respiração de uma civilização inteira. E não eram apenas os campos que respiravam. As cidades egípcias também tinham seu próprio ritmo. Ruas de barro, casas simples, mercados onde o cheiro de especiaria se misturava ao som de conversas, risos e barganhas. Escribas sentados em pequenos bancos, copiando textos em papiros. Crianças correndo descalças, brincando com bonecos de madeira e bolas feitas de trapos. Mulheres preparando refeições em potes de barro, homens afiando ferramentas de pedra e metal. Tudo isso formava uma tapeçaria viva, simples, mas profundamente conectada à natureza e ao sagrado. As festas religiosas eram outro ponto alto da vida egípcia. Imagine multidões reunidas em templos imensos, com colunas que se erguiam como florestas de pedra. O cheiro do incenso preenchia o ar, tambores e flautas marcavam o ritmo, sacerdotes entoavam cânticos que ecoavam pelas paredes cobertas de hieróglifos. Nessas ocasiões, a fronteira entre o humano e o divino parecia desaparecer. Para aquele povo, os deuses estavam realmente ali, caminhando entre eles, aceitando as oferendas, abençoando os corações. E havia também os rituais mais íntimos, aqueles ligados à morte. O Egito acreditava profundamente na continuidade da vida após a vida. A morte não era um fim, mas uma travessia. Cada corpo era preparado com cuidado, envolto em tecidos, protegido por amuletos. O processo de mumificação, tão detalhado e preciso, não era apenas técnica. Era um gesto de amor, um esforço para garantir que a alma tivesse um corpo para habitar no além.
Imagine o silêncio de uma sala de embalsamamento. Homens trabalhando com paciência, retirando órgãos, secando o corpo com sais, enrolando cuidadosamente em camadas de linho. Cada nó, cada faixa, cada detalhe era feito com intenção, com respeito. Ao final, o corpo não era apenas preservado, mas transformado em um símbolo de eternidade. E depois, o sarcófago, ricamente decorado, com olhos pintados para que o morto pudesse ver a jornada, com textos gravados para guiá-lo pelos perigos do além, com imagens de deuses que serviriam de guardiões. Era como se cada sarcófago fosse um mapa cósmico, um manual de instruções para a alma não se perder. Mas a vida, para além das crenças e dos templos, também tinha sua poesia cotidiana. À noite, nas aldeias, famílias se reuniam em torno de fogueiras. Histórias eram contadas, mitos eram repetidos, canções eram cantadas. E no céu, acima de todos, as estrelas brilhavam intensas no ar seco do deserto. Muitas dessas constelações guiavam os egípcios, não apenas no tempo, mas também na construção de seus monumentos. As pirâmides, alinhadas com precisão ao cinturão de Órion, eram como espelhos daquilo que brilhava no céu. A vida no Egito Antigo era, de certo modo, uma coreografia. Tudo tinha seu tempo, seu ciclo, seu propósito. O agricultor, o artesão, o escriba, o faraó, o sacerdote, cada um dançava em harmonia com a mesma música invisível, tocada pelo Nilo, pelo sol, pelas estrelas. E é curioso pensar que, milhares de anos depois, nós ainda somos tocados por essa melodia. Ainda olhamos para as pirâmides e sentimos reverência. Ainda deciframos hieróglifos e encontramos sabedoria. Ainda estudamos múmias e descobrimos segredos. O Egito permanece vivo porque, de certa forma, ele nunca deixou de cantar. Feche os olhos por um instante e imagine-se caminhando por um mercado no Antigo Egito. O som das vozes, o calor do sol, o frescor de uma sombra projetada por um toldo de linho. O toque de frutas, o brilho de pequenos artefatos de cobre. Crianças rindo, cães passando entre as pernas, sacerdotes atravessando lentamente. Tudo é movimento, tudo é vida. Mas, ao mesmo tempo, tudo é calma, como se o tempo não tivesse pressa. O Egito nos convida a essa calma, a viver em ciclos, a enxergar no rio a renovação, a ver no sol a constância, a perceber que até o deserto, imenso e silencioso, tem sua beleza, sua ordem, sua eternidade. Então deixa eu te levar mais fundo, ainda mais devagar, como se cada palavra fosse um grão de areia deslizando entre os dedos, escapando suave, sem pressa, sem peso. Quando falamos do Antigo Egito, não falamos apenas de reis e pirâmides, mas de um cotidiano que se estendia sobre as margens férteis do Nilo. Imagine esse rio como uma linha de respiração, uma artéria imensa que pulsava a vida para um povo inteiro. As águas traziam não só alimento, mas também ritmo, enchiam, recuavam, e em seu vai e vem criavam um calendário natural que guiava os egípcios por milênios. Os camponeses esperavam a inundação como quem espera a chuva no sertão, como quem deseja a volta de um amigo querido. Era mais que água, era promessa. Cada gota que subia pelo solo trazia fertilidade, trazia esperança de pão, de cevada, de linho. Sem o Nilo, não haveria império, não haveria templo, não haveria mitologia tão rica. E é curioso pensar nisso. Enquanto hoje temos relógios atômicos, satélites e previsões digitais, eles, há milhares de anos, tinham apenas o olhar atento para as estrelas e o curso do rio. Bastava erguer os olhos à noite para perceber que Sírius, aquela estrela de brilho firme, nascia no horizonte quase ao mesmo tempo em que o Nilo transbordava. Assim se criava uma conexão entre o céu e a terra, entre a ordem cósmica e a sobrevivência diária. É poético demais pensar que agricultores e sacerdotes partilhavam a mesma preocupação: saber quando plantar, quando colher, quando celebrar. A ciência deles era embalada por rituais, e os rituais eram temperados com observações práticas. Não havia separação entre espiritualidade e cálculo. Entre o mistério e a matemática havia apenas continuidade. Pensa comigo, hoje nós corremos atrás de respostas, dividimos disciplinas, criamos fronteiras entre física, química, biologia, história. Mas no Egito, tudo era tecido junto,
como um grande tapete de linho. A estrela, o rio, o faraó, o trabalho do camponês, a tinta nos papiros, tudo fazia parte da mesma história. E falando em tinta, pensa no ato de escrever. Para nós, é tão comum pegar uma caneta, digitar no computador, gravar uma mensagem. Para eles, escrever era quase tocar o sagrado. O papiro, feito da planta que crescia nas margens do Nilo, era o palco das palavras. As tintas, feitas com fuligem, minerais, pigmentos simples, ganhavam vida nas mãos dos escribas. E cada hieróglifo não era só uma letra, era imagem, era símbolo, era portal. Quando um escriba desenhava um pássaro, não estava apenas marcando um som. Ele evocava o próprio espírito do pássaro, sua presença no mundo. Era como se o ato de escrever trouxesse uma centelha da realidade para o papel. E isso transformava a escrita em algo vivo. Agora, imagine viver numa sociedade onde a maioria não lia nem escrevia, mas confiava naqueles poucos que sabiam registrar o eterno. Os escribas eram respeitados, quase mágicos. Eles guardavam contratos, histórias, contas, mas também encantamentos, orações, sonhos de eternidade. E se tu fechar os olhos por um instante, quase dá para ouvir o som dos pincéis finos arranhando o papiro, o cheiro das tintas, o silêncio pesado das salas de arquivo, onde cada documento era uma tentativa de vencer o esquecimento. É assim que o Egito vai se revelando, não só pelas pirâmides, mas por esses gestos pequenos, cotidianos, que ecoam até hoje. Cada grão de areia no deserto guarda um pouco dessa história, como se fossem bilhetes esquecidos pelo tempo. E quanto mais a gente se deixa levar, mais percebemos que estudar o Egito é também estudar a nós mesmos. Porque ali, naquele povo que se organizava em torno do rio, dos ciclos, da escrita, do trabalho, existe um reflexo distante daquilo que ainda buscamos hoje: permanência, sentido, continuidade. No Antigo Egito, tudo era atravessado pela ideia de ordem. Eles chamavam essa ordem de Ma'at. Não era apenas uma palavra, era um princípio, uma força invisível que mantinha o cosmos em equilíbrio. Ma'at estava no ciclo das estações, no curso previsível do Nilo, no brilho estável das estrelas. Mas também estava no modo como as pessoas viviam juntas, na justiça, nas leis, nos acordos do dia a dia. Era a costura do mundo. E por isso os deuses não eram apenas figuras distantes, como se vivessem isolados em um céu inalcançável. Eles estavam presentes em tudo. O sol era Ra, navegando seu barco todos os dias, vencendo a escuridão da noite. O ar que entrava nos pulmões era Shu, sustentando o espaço entre o céu e a terra. A umidade era Tefnut, espalhando-se como umidade da manhã sobre as pedras. O solo fértil era Geb, deitado como um pai sob os pés dos homens. E o céu arqueado, azul e estrelado, era Nut, curvada como uma mãe protetora sobre todos. Não eram símbolos frios. Eram presenças sentidas. Para um egípcio, acordar e ver o sol nascer não era apenas ver um astro. Era assistir ao triunfo de Ra mais uma vez, era saber que a ordem do universo ainda se mantinha. Era, de certo modo, um alívio diário. E havia também os deuses mais próximos, quase íntimos. Ísis, a mãe que chorava pelo filho e pelo marido, protetora das mulheres e das famílias. Horus, o falcão, guardião da realeza e da visão afiada. Anubis, o deus de cabeça de chacal, que guiava as almas no pós-vida. Cada divindade era um aspecto da vida cotidiana. Havia deuses para a escrita, para a colheita, para o parto, para a música. Era como se o sagrado estivesse sempre por perto, sempre à mão. E se olharmos bem, o que eles buscavam não é tão diferente do que buscamos hoje. Procuramos entender o cosmos, explicar o nascer do sol, o ciclo da chuva, a morte e o que pode existir depois dela. Hoje usamos telescópios, aceleradores de partículas, fórmulas matemáticas. Eles usavam mitos, templos, rituais. Mas no fundo, a pergunta era a mesma: qual é o sentido de tudo isso? Imagine agora as margens do Nilo numa noite calma. O vento sopra leve, o rio corre silencioso, e nas aldeias de barro e palha as pessoas se reúnem em torno de pequenas luzes. Ali, histórias são contadas, mitos são recitados. Cada criança cresce ouvindo que seu mundo não é feito de acaso, mas de um equilíbrio delicado que precisa ser respeitado. E o respeito não estava só no discurso.
Ele estava nas oferendas, nos templos, nos gestos do dia a dia. Acender uma lâmpada de óleo podia ser um ato sagrado. Oferecer pão, cerveja ou flores era um diálogo com os deuses. Tudo tinha significado. Até a morte era apenas parte desse fluxo. Não havia o medo do fim absoluto, mas a certeza de uma passagem. O corpo, cuidadosamente preparado, era como uma embarcação pronta para a viagem eterna. O coração, colocado sobre a balança diante de Maat, deveria ser mais leve que a pluma da verdade. Só assim a alma encontraria seu caminho. E enquanto pensamos nisso, percebemos algo curioso. Ao mesmo tempo em que falavam de eternidade, os egípcios também estavam profundamente ligados ao presente. Eles sabiam que a vida era breve, como o voo de um pássaro. E talvez por isso se esforçavam tanto em construir monumentos que resistissem ao tempo, como se dissessem: já que nossos dias são curtos, vamos gravar nossa presença na pedra, para que ecoe para sempre. Assim nasciam os templos, as tumbas, as pirâmides. Não apenas como túmulos, mas como declarações contra o esquecimento. Um grito de permanência num mundo que tudo dissolve. E é por isso que, até hoje, quando caminhamos entre colunas antigas ou vemos hieróglifos gravados na rocha, sentimos um arrepio. Porque, de algum modo, aquelas mãos que viveram há milhares de anos ainda falam conosco. Ainda respiram através dos símbolos, ainda murmuram histórias através da areia. Então vamos nos aproximar mais um pouco do dia a dia, como se deixássemos de lado as grandes pirâmides e os templos imensos, e nos sentássemos diante de uma cabana de barro simples, junto ao Nilo. A vida no Antigo Egito não era feita apenas de faraós e sacerdotes. Ela era, sobretudo, o som dos remos cortando o rio, o cheiro do pão assando em fornos de barro, o trabalho árduo nos campos depois da enchente. Imagine por um instante esse cenário: homens e mulheres com roupas de linho leve, pés descalços na terra úmida, colhendo trigo dourado que balança sob o sol escaldante. O Nilo não era apenas um rio. Ele era o coração do Egito, o sangue que corria pelas veias do deserto. Todos esperavam sua cheia anual, porque dela dependia a fertilidade das terras. Quando as águas recuavam, deixavam para trás uma camada de lodo escuro e fértil, pronto para receber sementes. Sem o Nilo, não haveria pão, não haveria cerveja, não haveria vida. E havia algo poético nisso. O mesmo rio que oferecia alimento também era via de transporte, estrada líquida que ligava aldeias e cidades. Barcos de papiro deslizavam com suavidade, carregando mercadorias, pescadores, sacerdotes, até mesmo exércitos. Tudo fluía no compasso da correnteza. Nas casas, feitas de tijolos de barro, a simplicidade reinava. Não havia móveis luxuosos, mas bancos, esteiras, jarros de cerâmica para armazenar água e grãos. A vida era prática, funcional, moldada pelas necessidades do clima e do trabalho. À noite, as famílias se reuniam, comiam pão, cebola, peixe seco, bebiam cerveja leve, uma bebida tão comum quanto a água. A cerveja egípcia não era forte, era alimento, fonte de energia para os dias quentes e longos. As crianças corriam livres, brincando com bonecos de barro, bolas de couro, pequenos jogos de tabuleiro. Sim, até os jogos eram parte daquela cultura milenar, como o Sené, considerado um dos mais antigos jogos de tabuleiro do mundo. Jogar Sené não era apenas diversão. Acreditava-se que era também um reflexo da jornada da alma no além, uma mistura de lazer e espiritualidade. E não podemos esquecer da música. O som das harpas, dos sistros, dos tambores acompanhava tanto as festas quanto os rituais. A música não era um luxo, mas uma necessidade. Ela embalava a vida, fosse no trabalho, fosse na devoção aos deuses. Tudo isso nos mostra que, embora pensemos no Egito como um lugar de faraós e monumentos, a essência da vida estava no cotidiano: plantar, colher, comer, beber, criar filhos, honrar os deuses e, de tempos em tempos, celebrar com danças e festas. E é curioso como, mesmo em meio a essa simplicidade, havia uma consciência profunda do tempo. O tempo que corria como o Nilo, o tempo que trazia a cheia e depois a seca, o tempo que envelhecia os corpos, mas que também dava sentido ao ciclo da vida. Se olharmos bem, podemos ver que essa mesma percepção ecoa em nós hoje. Nós também temos nossos rios, não de água,
mas de compromissos, de trabalhos, de dias que se repetem. Nós também aguardamos cheias e vazantes, momentos de abundância e momentos de escassez. Nós também jogamos nossos pequenos jogos, cantamos nossas músicas, nos reunimos ao redor da mesa. E talvez seja por isso que, ao estudar o Antigo Egito, sentimos tanta familiaridade. Porque, no fundo, não importa se estamos falando de 3.000 anos atrás ou de agora. Somos humanos tentando entender o mundo, tentando encontrar beleza no cotidiano e deixar alguma marca que nos sobreviva. Quando falamos do Egito Antigo, é natural que imaginemos templos colossais, estátuas que parecem eternas e reis que se proclamavam deuses. Mas para a maioria das pessoas, a vida acontecia em ritmos pequenos, na repetição diária que construía a própria sobrevivência. As roupas, por exemplo, quase todos vestiam linho, tecido leve feito a partir da planta do mesmo nome, cultivada e transformada com paciência. O linho era fresco, perfeito para enfrentar o calor intenso. As mulheres usavam vestidos longos e simples, os homens geralmente túnicas ou saias curtas presas com cintos. E o curioso é que, apesar da simplicidade, havia um senso estético muito presente. Eles cuidavam do corte do cabelo, usavam perucas em ocasiões especiais, passavam óleos perfumados na pele e, claro, delineavam os olhos com col, aquele traço negro que até hoje associamos aos egípcios. Esse cuidado não era apenas vaidade. Acreditava-se que maquiar os olhos também tinha função de proteção, contra o sol forte e até contra maus espíritos. Assim, estética e espiritualidade se misturavam. Nas refeições, o pão era o centro de tudo. Pão de cevada, pão de trigo, às vezes misturado com tâmaras ou mel. Ao lado, a cerveja era a presença diária, servida em grandes jarros de cerâmica. Não uma bebida para embriagar, mas para nutrir. A proteína vinha principalmente do peixe, abundante no Nilo, e das aves. Carne vermelha era rara, reservada para ocasiões especiais ou para os mais ricos. E se pensarmos nas casas, podemos imaginá-las como ninhos de barro. Pequenas, com poucos cômodos, quase sempre construídas lado a lado, formando ruas estreitas. No interior, nada de sofisticação, jarros, esteiras, bancos de madeira simples. À noite, quando a luz do sol desaparecia, a escuridão tomava conta, quebrada apenas por lamparinas de óleo. O dia começava cedo, com o nascer do sol. O trabalho no campo era duro, e quase tudo girava em torno da agricultura. Mas havia também artesãos, que moldavam cerâmica, talhavam pedra, faziam móveis e joias. E os escribas, uma classe especial, guardiões do conhecimento escrito, capazes de transformar palavras em símbolos eternos. Para muitos, saber escrever era quase uma forma de magia. E havia as festas. Porque não se vive só de trabalho e de rituais. O Egito também sabia celebrar. Havia festivais em honra aos deuses, com música, dança, comida abundante. Nessas ocasiões, o povo se libertava um pouco do peso do cotidiano e mergulhava no prazer da coletividade. Era como se a vida dissesse, apesar da dureza, também a alegria. As crianças eram vistas como bênçãos. Cresciam livres, brincando com bonecos de madeira ou barro, bolas, pequenas figuras de animais. O riso infantil ecoava pelas aldeias, lembrando a todos que o ciclo da vida continuava. E, no meio disso tudo, sempre havia o Nilo, imenso e silencioso, correndo como um fio de eternidade. As famílias viviam em função dele, os calendários eram feitos para acompanhar suas cheias. Ele era o relógio, o alimento, a estrada, o espírito do Egito. Se fecharmos os olhos, quase conseguimos ouvir o som das águas batendo nos barcos, o barulho dos grãos sendo triturados nas pedras, o sopro do vento no linho pendurado ao sol. É um Egito sem faraós, sem coroas de ouro, mas tão fundamental quanto. É o Egito do povo, da vida comum, das mãos anônimas que realmente construíram as bases daquela civilização. Sigamos, então, como quem caminha lentamente pelas ruelas estreitas de uma aldeia egípcia, deixando que cada detalhe da vida cotidiana revele mais sobre essa civilização que, apesar da distância do tempo, ainda nos parece tão próxima.
Os dias eram organizados pelo sol e pelo ritmo do rio. O calendário egípcio não era uma abstração distante, ele estava inscrito na natureza. Havia 3 estações principais: a da cheia, a da semeadura e a da colheita. Cada fase marcava o destino de todos, do mais pobre agricultor ao próprio faraó. Quando o Nilo subia, era tempo de esperar; quando recuava, era tempo de plantar; quando o trigo dourava ao vento, era tempo de colher. Essa cadência era tão previsível que se tornava quase um mantra coletivo, uma respiração que unia todo o povo. E no coração das casas, sempre havia espaço para o convívio. Imagine uma família reunida em torno de uma refeição simples: pão recém-assado, peixe fresco, talvez algumas tâmaras como sobremesa. As conversas eram sobre o trabalho, sobre as colheitas, sobre as histórias dos deuses. Porque cada refeição também era um ritual silencioso, um reconhecimento de que a fartura vinha do equilíbrio do cosmos. As mulheres tinham um papel essencial. Além de cuidar das crianças e da casa, muitas participavam ativamente na agricultura, no comércio e até mesmo na música e na dança durante as festas. Elas sabiam preparar perfumes, extrair óleos, tecer linho. E havia também mulheres que alcançavam posições de poder e respeito, como sacerdotisas, médicas, até mesmo faraós, como Hatshepsut muito mais tarde demonstraria. O cuidado com o corpo era uma constante. Não apenas pela vaidade, mas porque o calor e o sol intenso exigiam atenção. Ungüentos feitos de óleos vegetais, mel, leite e ervas eram usados como hidratantes e protetores. O col, aquele delineado preto nos olhos, tinha também propriedades medicinais, ajudando a proteger contra infecções. A beleza e a saúde, no Egito, caminhavam de mãos dadas. E havia o silêncio da noite. Quando o sol desaparecia e o deserto começava a esfriar, a escuridão era quase absoluta. Apenas as estrelas brilhavam, como joias cravadas no céu. Para os egípcios, olhar para o firmamento não era apenas contemplar pontos luminosos. Era ver deuses, ver histórias, ver caminhos para o além. As estrelas eram sinais, mapas, símbolos de ordem eterna. Nesse silêncio, contavam-se histórias. Histórias de Osíris, o deus que morreu e renasceu. Histórias de Ísis, que não desistiu de juntar os pedaços do marido. Histórias de Ra, que todos os dias enfrentava a serpente da escuridão para trazer de volta a luz. Essas narrativas não eram apenas mitos, eram guias de vida, metáforas para enfrentar as dificuldades, para aceitar a morte, para valorizar o renascimento. E os jogos, como o Sene, eram um reflexo disso. Jogar não era apenas passar o tempo. Era também se preparar para a jornada após a morte. Cada peça movida no tabuleiro representava um passo na travessia da alma, como se brincar fosse também um ensaio espiritual. A música seguia o mesmo caminho. Ela não se limitava às festas, ela era parte do sagrado. Os templos ecoavam com sons de harpas, tambores e sistros. Acreditava-se que a música agradava aos deuses, mas também trazia harmonia à vida humana. Se olharmos bem, tudo no Egito Antigo tinha essa dupla face: o prático e o espiritual, o cotidiano e o eterno. Comer, vestir-se, maquiar-se, trabalhar, brincar, cantar, tudo estava impregnado de significado. E talvez seja por isso que essa civilização ainda nos fascina. Porque eles souberam encontrar beleza e transcendência até nas coisas mais simples. Souberam transformar o ato de viver em um diálogo constante com o cosmos. A vida no Antigo Egito, por mais simples que fosse no cotidiano, estava sempre conectada a uma presença quase distante, mas poderosa: o faraó. Para o povo, ele não era apenas um governante. Ele era a encarnação da ordem cósmica, o guardião de Maat, aquele que mantinha o equilíbrio entre deuses e homens. Imagine a cena: um camponês, cansado de um dia inteiro de trabalho sob o sol, olha para o horizonte e vê uma procissão. No centro, elevado, está o faraó, com sua coroa brilhando, rodeado de guardas, sacerdotes, estandartes. Para esse camponês, não era apenas um homem passando. Era quase um deus caminhando sobre a terra, um ser que carregava em si a força da eternidade.
E havia símbolos que reforçavam isso. O cajado e o mangual, segurados nas mãos cruzadas sobre o peito, mostravam que o faraó era ao mesmo tempo pastor e o senhor, aquele que guiava e aquele que punia. As coroas, brancas e vermelhas, representavam o Alto e o Baixo Egito unidos sob seu comando. O Uraeus, a serpente na testa, simbolizava a proteção divina que cuspiria fogo contra seus inimigos. Mas por trás dessa imagem quase divina, havia também a política. O faraó precisava garantir que o Nilo fosse bem administrado, que as colheitas sustentassem a todos, que os templos fossem erguidos, que os inimigos fossem afastados. A realeza egípcia era, ao mesmo tempo, poder espiritual e administração prática. Os templos, por sua vez, eram mais que lugares de culto. Eram centros econômicos, armazenando grãos, coordenando o trabalho de centenas de pessoas, movimentando riqueza. Os sacerdotes eram figuras de grande influência, muitas vezes comparáveis ao próprio poder real. E o povo, mesmo sem participar diretamente dessas decisões, sentia-se parte desse grande organismo. Porque, para eles, a prosperidade não vinha apenas do esforço humano, mas da harmonia com o divino. Se o faraó estava em equilíbrio, se os deuses estavam satisfeitos, então as águas do Nilo subiriam na medida certa, os campos floresceriam, a vida seguiria. Há aqui uma lição que ecoa até hoje: a noção de que governar não é apenas administrar recursos, mas também cuidar de símbolos, dar sentido à vida coletiva, criar uma narrativa que sustente o cotidiano. E não podemos esquecer dos monumentos. As pirâmides, os templos, as colossais estátuas, não eram apenas construções. Eram mensagens. Mensagens para os deuses, mensagens para o povo, mensagens para o futuro. Cada pedra colocada era uma afirmação: nós existimos, nós construímos, nós desafiamos o tempo. E, de fato, desafiaram. Porque milhares de anos depois, nós ainda estamos aqui, conversando sobre eles, admirando-os, tentando decifrar sua lógica e seu mistério. Mas antes de mergulharmos fundo nas pirâmides e nos grandes faraós que as ergueram, talvez valha a pena voltar por um instante ao que se escondia atrás dessa grandeza: o contraste entre o esplendor e a vida comum. Enquanto reis eram mumificados com ouro e pedras preciosas, o camponês simples era enterrado na areia, com alguns objetos pessoais e talvez um pouco de comida para a jornada. Esse contraste não diminui a beleza da civilização, mas a torna mais humana. Porque mostra que o Egito não era feito apenas de faraós eternos, mas de milhares de vidas breves, que, juntas, sustentaram essa grandiosidade. Imagina agora, meu amigo ouvinte, que atravessamos um portão de areia, um arco invisível marcado apenas pelo vento. De um lado, o deserto árido; de outro, um Egito que floresce não apenas como uma civilização, mas como uma metáfora da persistência humana. Porque o Egito não é só um país antigo, não é apenas um ponto no mapa da África, mas um símbolo da capacidade humana de transformar um ambiente hostil em palco para um dos maiores experimentos culturais da nossa espécie. Pensa comigo: um rio que atravessa uma terra quase sem chuvas, trazendo vida, irrigando campos, alimentando milhares de pessoas. E ao redor, uma civilização que aprendeu a olhar para esse mesmo rio como se fosse um espelho do cosmos. O Nilo não era só água, era calendário, era estrada, era templo líquido. Quem mora perto de um rio pequeno pode entender um pouco disso, aquela sensação de que a correnteza dita o ritmo da vida. Mas no Egito, essa experiência foi ampliada até se tornar a espinha dorsal de toda uma civilização. As cheias do Nilo eram esperadas com ansiedade, como quem espera a colheita de um sonho. Elas vinham, traziam o limo fértil, e de repente o deserto se transformava em jardim. Essa alternância entre o árido e o fértil não era apenas agrícola, era filosófica. Era como se a própria natureza ensinasse ao egípcio que a vida é feita de ciclos: a morte que prepara o renascimento, a escuridão que antecede a aurora. Não por acaso, essa ideia se infiltrou em toda a religião e mitologia do Egito. Ísis chorava por Osíris, cujos pedaços espalhados precisavam ser reunidos, tal qual as sementes precisam ser enterradas antes de germinar. O sol desaparecia toda noite, apenas para renascer de manhã, vitorioso, como Ra navegando sua barca dourada.
Cada mito era uma tradução poética do que os olhos viam nas margens do Nilo. E quando tu paras para pensar nisso, percebes como ciência e mito se misturam nos primórdios da humanidade. Porque, no fundo, a mitologia era uma maneira de explicar fenômenos naturais, de dar ordem ao caos. E essa ordem se cristalizava em pedra. As pedras do Egito. Não só tijolos de barro, mas blocos colossais que, unidos, erguiam templos e pirâmides. Estruturas que não eram apenas casas dos deuses, mas também uma tentativa humana de vencer o tempo. O vento podia soprar, o rio podia mudar de curso, mas a pedra permanecia, contando histórias mudas que atravessaram milênios. Hoje, quando alguém visita as pirâmides de Gizé, muitas vezes pensa apenas no mistério da construção, nas teorias de rampas, roldanas e cordas. Mas há algo mais sutil. Cada pedra ali é um ato de fé no futuro. Como se milhares de trabalhadores, movidos por pão e cerveja, acreditassem juntos que a memória de um faraó merecia desafiar os séculos. Aquelas mãos, que talvez jamais fossem lembradas individualmente, se uniam em algo maior que a própria vida. E, no entanto, o Egito não era apenas pedra e mitologia. Era também matemática, astronomia, medicina. Pensa no médico egípcio que, sem microscópio, já fazia diagnósticos complexos. Pensa no astrônomo que, sem telescópio, media a regularidade dos céus para prever o ciclo das cheias. Cada saber era como uma vela acesa em meio à vastidão da noite do deserto. Talvez por isso o Egito nos fascina até hoje. Porque ele nos mostra que a inteligência humana não precisa de tecnologia moderna para florescer. Precisa apenas de olhos atentos, de curiosidade constante e de uma certa paciência que vem com a contemplação. Eles olhavam para o céu estrelado e viam não só pontos de luz, mas mapas, histórias, deuses viajando. Olhavam para o rio e viam não só água, mas a própria respiração da terra. E eu te convido, agora, a imaginar esse céu antigo. Um firmamento sem poluição luminosa, tão profundo que parecia tocar o infinito. Milhares de estrelas visíveis a olho nu, cada uma sendo lida como uma palavra em um livro cósmico. Para nós, esse céu talvez fosse apenas belo. Para eles, era manual de sobrevivência. Era calendário agrícola, era relógio, era mito. O Egito se torna, assim, uma espécie de espelho da condição humana. Uma lembrança de que somos frágeis e ao mesmo tempo grandiosos. De que podemos ser poeira no deserto e também arquitetos de pirâmides eternas. De que podemos morrer em silêncio e ainda deixar algo que ecoa por milhares de anos. E, se tu prestares atenção, vais perceber que essa história não é só do Egito. É a tua também. Porque em cada pessoa há um deserto a ser irrigado, um rio interno que insiste em correr, trazendo fertilidade ao que parecia árido. Há um mito particular, uma pirâmide secreta, um legado que talvez não seja feito de pedra, mas de gestos, palavras, memórias. Assim seguimos, navegando entre a areia e o céu, guiados pelo mesmo impulso que moveu os antigos egípcios, o desejo de compreender e de deixar uma marca. O cotidiano egípcio estava cheio de pequenos detalhes que, à primeira vista, podem parecer triviais, mas que revelam uma lógica delicada e uma sensibilidade profunda. Por exemplo, a alimentação não era apenas uma necessidade, mas uma prática quase ritualizada. O pão, básico e sagrado, vinha em formas variadas, às vezes simples, às vezes misturado com tâmaras, mel ou sementes. Cada pedaço tinha um propósito: nutrir o corpo, dar energia e simbolicamente sustentar a conexão com o universo. A cerveja, bebida diária, não era apenas refresco, mas companheira da vida, como se a própria água do Nilo tivesse sido transformada em algo mais denso, mais reconfortante. E a arquitetura das casas, simples, mas pensada, refletia a vida egípcia. Pequenos pátios para secar grãos, quartos que protegiam do calor e do vento, esteiras de palha que guardavam o calor da noite. Cada detalhe tinha função prática e simbólica. O lar não era apenas abrigo, era extensão da ordem universal que rege a tudo. As crianças cresciam em um mundo onde o brincar se misturava com aprendizado e simbolismo. Bonecos de barro, bolas, jogos de tabuleiro como Sene,
todos carregavam lições. Brincar não era apenas diversão, era treino para a vida, para compreender regras, aceitar o acaso, imaginar estratégias, preparar-se para desafios maiores. Cada gesto, cada risada, era parte de um processo sutil de crescimento. E a relação com os animais era igualmente poética. Gatos, por exemplo, não eram apenas animais de estimação. Eram guardiões da casa, símbolos de proteção e graça, reverenciados até mesmo no espaço sagrado dos templos. Pássaros, gansos, bois, todos tinham seu lugar na vida cotidiana, no trabalho, na alimentação, no simbolismo religioso. Os festivais e rituais pontuavam o ano como respirações do tempo. Havia celebrações de colheitas, de divindades, de acontecimentos astronômicos. A música e a dança não eram mero entretenimento, mas canais de conexão com o sagrado. Cada tambor, cada harpa, cada sistema de percussão, era como um fio invisível ligando o humano ao divino, o presente ao eterno. E no centro de tudo, o faraó permanecia como figura de equilíbrio. Não apenas governante, mas também mediador entre os homens e os deuses. Quando caminhava pelas ruas ou visitava templos, era ao mesmo tempo símbolo de poder e ponte entre o mortal e o divino. A corte, os sacerdotes, os escribas, todos funcionavam como engrenagens de um grande mecanismo, onde cada ação tinha reflexo na ordem do mundo. Mas mesmo diante de tamanha grandiosidade, o Egito era profundamente humano. A preocupação com a saúde, a higiene, o bem-estar diário, o cuidado com o corpo e com a alma revelam uma civilização que, apesar da distância temporal, parece conversar com o presente. Ungüentos, perfumes, óleos, exercícios físicos e rituais espirituais eram misturados de forma natural, como se o corpo fosse templo e o espírito, rio que corre invisível. E quando a noite chegava, o Egito se transformava novamente. O céu estrelado, limpo e profundo, era observatório, biblioteca e guia. Cada estrela podia ser lida, cada constelação narrava histórias e ditava ciclos. A humanidade ali parecia pequena diante da vastidão, mas, paradoxalmente, sentia-se parte do todo, segura na certeza de que a ordem do cosmos era compreensível e alcançável, mesmo que de forma simbólica. O Antigo Egito, dessa forma, se revela não apenas como conjunto de monumentos, de reis ou de mitos, mas como um diálogo contínuo entre o humano e o divino, entre o cotidiano e a eternidade, entre o trabalho árduo e a contemplação silenciosa. E é nesse ritmo, entre o simples e o grandioso, entre o palpável e o poético, que aprendemos algo profundo, que a vida, mesmo nas tarefas mais banais, pode ser sagrada, se observada com atenção e respeito. Além do cotidiano e do poder do faraó, havia também a escrita, que para os egípcios não era mera comunicação, mas magia. O hieróglifo não era só letra, era símbolo, som e significado, tudo em um só gesto visual. Cada palavra escrita nas paredes de templos, túmulos ou papiros carregava intenções, orações, memórias. A escrita era o fio que ligava o presente ao passado e projetava a existência humana para o futuro. Escribas, treinados desde a infância, tornavam-se guardiões dessa ponte entre mundos, e seu estudo rigoroso refletia a importância do conhecimento dentro de uma sociedade que valorizava a harmonia entre ordem e caos. As mulheres do Egito Antigo também tinham papéis variados e complexos. Além de cuidar do lar e da família, muitas participavam da economia local, ajudando na produção de tecidos, perfumes e alimentos. Algumas alcançavam posições de destaque, tornando-se sacerdotisas ou até rainhas poderosas. Hatshepsut, por exemplo, seria lembrada séculos depois como uma das poucas mulheres faraós, capaz de governar e construir com a mesma grandiosidade de seus predecessores masculinos. Isso nos lembra que, mesmo em um sistema fortemente hierárquico e patriarcal, havia espaço para a genialidade e o talento se manifestarem. E os templos, os templos. Cada coluna, cada fachada, cada detalhe esculpido carregava uma função simbólica e prática. Eles eram pontos de conexão entre o humano e o divino, mas também centros de administração, armazenando grãos, organizando trabalhadores, preservando o conhecimento. Dentro deles, rituais complexos aconteciam diariamente, e os sacerdotes eram responsáveis por manter a ordem cósmica,
garantindo que Ra renascesse a cada manhã e que a fertilidade da terra fosse preservada. O Egito Antigo também nos ensina sobre paciência e persistência. Construir uma pirâmide não era tarefa de meses, mas de décadas. Milhares de pessoas, desde artesãos até trabalhadores comuns, se uniam em um esforço monumental, movidos por fé, dever e necessidade. Cada pedra colocada era um ato de cooperação e dedicação, um testemunho silencioso da capacidade humana de transformar sonhos em realidade concreta. E ainda há o aspecto poético de observar o céu. As noites no deserto eram profundas e silenciosas, e o firmamento estrelado parecia um mapa infinito, cada ponto luminoso indicando direções, tempos e ciclos. Astrônomos egípcios, sem telescópios, já conseguiam medir o movimento dos astros, prever inundações e organizar calendários agrícolas. A ciência e a espiritualidade se entrelaçavam. Compreender o cosmos significava também compreender a própria vida na Terra. Além disso, o Egito Antigo é cheio de paradoxos fascinantes. Monumentos gigantescos erguidos para a eternidade coexistiam com a vida efêmera dos camponeses e artesãos. Rituais sagrados se misturavam ao trabalho diário. O luxo e a simplicidade estavam lado a lado, e, de alguma forma, essa coexistência equilibrava a sociedade. Cada indivíduo tinha um papel, e cada ação, por menor que fosse, contribuía para a harmonia geral. E, se escutarmos atentamente, ainda podemos ouvir o eco dessa civilização, o som distante da água, o tilintar de um sistema de irrigação, o bater de remos em um barco, o riso infantil correndo pelos pátios. É uma música silenciosa, mas contínua, que atravessa milênios, lembrando-nos de que o Egito não é apenas história, é experiência humana condensada em símbolos, objetos e memórias que ainda nos tocam. Após compreender a vida cotidiana, a presença do faraó e a importância dos templos, é inevitável olhar para as grandes dinastias que moldaram a história do Egito. Cada dinastia não é apenas uma sucessão de reis e rainhas. É um fio contínuo de decisões, conquistas, conflitos e transformações que afetaram a vida de milhões. Pense nas primeiras dinastias, quando o Egito começava a se consolidar como unidade. Era um tempo de experimentação, de estabelecer leis, normas, formas de governo, sistemas de irrigação e de criar símbolos que durariam por milênios. Os faraós dessas eras iniciais já compreendiam que governar não era apenas exercer poder, mas também criar um imaginário coletivo. Por isso, suas ações, mesmo quando políticas, eram impregnadas de simbolismo. Cada templo construído, cada estátua esculpida, cada cerimônia religiosa carregava camadas de significado. Tudo era pensado para afirmar que o equilíbrio do universo dependia de suas decisões, e que a harmonia entre deuses, homens e natureza estava nas mãos do soberano. E se nos aproximarmos dos faraós do Médio e Novo Império, encontramos personagens de complexidade ainda maior. Amenófis, Ramsés, Tutancâmon, cada um deles um ponto luminoso na vasta constelação da história egípcia. Suas vidas eram repletas de rituais, batalhas, alianças políticas e projetos monumentais. Mas, por trás da pompa e do ouro, havia também decisões humanas, medos, ambições, responsabilidades que os faziam atravessar dias e noites como todos nós, apenas em escala grandiosa. A vida religiosa continuava permeando cada aspecto. O culto aos deuses era cotidiano e intenso, mas também profundamente integrado à ciência e à observação. Astrônomos e sacerdotes observavam o movimento das estrelas, calculavam as inundações do Nilo e organizavam o calendário agrícola. Medicina e magia se misturavam. Remédios à base de ervas, ungüentos e amuletos coexistiam com orações e rituais, em um esforço contínuo de proteger o corpo e a alma. E a arquitetura. Não podemos esquecer que cada templo, cada pirâmide, cada mural era resultado de planejamento preciso, conhecimento matemático e engenharia avançada. Não se tratava apenas de erguer estruturas gigantescas, era compreender a luz do sol, o alinhamento das estrelas, o fluxo da população e até mesmo a acústica de um salão. Cada pedra tinha posição, função e significado. É como se os egípcios quisessem capturar o tempo em forma sólida, congelar a eternidade em granito e calcário. O cotidiano, claro, continuava a existir paralelo a isso. Nas aldeias, o trabalho agrícola seguia seu ritmo. Crianças corriam pelos pátios,
aprendendo a observar, calcular, brincar e compreender o mundo. As mulheres cuidavam de múltiplas tarefas, desde o preparo de alimentos até a administração de pequenas propriedades. Artesãos esculpiam, teciam, moldavam metal, cerâmica e madeira. Cada ação, por menor que fosse, contribuía para a engrenagem da civilização, para a continuidade da ordem estabelecida pelo faraó. E à noite, o céu estrelado continuava sendo um observatório natural. Cada estrela, cada constelação, era guia, calendário e inspiração. Os egípcios antigos não apenas contemplavam o céu, mas o interpretavam, transformando fenômenos astronômicos em narrativas poéticas e práticas. Era ciência e mito entrelaçados, uma forma de compreender o mundo que combina lógica e imaginação. O Antigo Egito, assim, é uma dança contínua entre o ordinário e o extraordinário, entre o visível e o simbólico, entre a vida cotidiana e a eternidade. Ele nos ensina que a grandiosidade não está apenas nas pirâmides ou nos templos, mas também na atenção aos pequenos detalhes. No pão compartilhado, na criança brincando, no artesão concentrado, no camponês observando o Nilo. Cada gesto simples, cada escolha cotidiana, era parte de um todo maior, que resistiu ao tempo e ainda hoje nos fascina. Os rituais funerários do Antigo Egito são um capítulo fascinante dessa tapeçaria. Eles revelam não apenas a crença na vida após a morte, mas também o profundo cuidado que os egípcios tinham com a preservação da memória, do corpo e da alma. A mumificação não era apenas técnica, mas poesia prática. Um processo meticuloso de retirar órgãos, tratar o corpo com resinas e óleos, envolver em faixas de linho, tudo para garantir que o espírito pudesse atravessar com segurança os portões do além. Cada gesto tinha significado, cada preparação era acompanhada de orações e encantamentos, como se cada detalhe fosse uma ponte entre mundos, uma respiração estendida além da morte. E dentro dessa prática, cada objeto colocado no túmulo carregava sua própria história. Amuletos de proteção, pequenas estátuas, utensílios cotidianos, comida e bebida, tudo isso acompanhava o falecido em sua jornada. A ideia era fornecer não apenas conforto físico, mas também espiritual. O mundo após a morte não era caótico, era uma extensão da ordem da vida, e o que se levava consigo refletia o que se considerava essencial: conhecimento, fé e cuidado com os detalhes. Os templos funerários, por sua vez, eram cenários de devoção silenciosa e majestosa. O templo de Karnak, por exemplo, com suas colunas monumentais, corredores infinitos e hieróglifos intricados, não era apenas lugar de culto, mas um espaço onde o tempo parecia se estender, onde o passado e o presente coexistiam, e onde a mente humana podia se perder contemplando a grandiosidade da construção e a delicadeza da arte. Cada entalhe contava uma história, de vitória, de devoção, de humanidade buscando dialogar com o divino. E ainda assim, mesmo diante de tanto esplendor, a vida diária continuava com sua cadência própria. O agricultor se inclinava sobre a terra fértil, o artesão moldava o barro e o metal, a criança corria e aprendia. É um contraste que nos encanta, pirâmides e templos coexistindo com o simples, o mundano, o cotidiano. Cada aspecto da civilização egípcia parecia se entrelaçar, formando uma rede de significado que mantinha a harmonia social e cósmica. As histórias de deuses e deusas, que permeavam cada gesto, cada construção, cada celebração, também refletiam valores universais. Ísis, Osíris, Horus, Ra, cada divindade era metáfora de forças naturais, de emoções humanas e de desafios existenciais. Narrativas sobre morte, renascimento, justiça, coragem e amor se transformavam em lições silenciosas, transmitidas de geração em geração, e ainda ecoam para nós como poesia viva. O Antigo Egito nos mostra, de forma poética e meditativa, que a grandeza não está apenas no monumental, mas também no simples, no cotidiano, na capacidade de observar, refletir e criar significado. Ele nos ensina que tudo é conectado: céu e terra, humano e divino, vida e morte, trabalho e contemplação. E talvez seja por isso que, mesmo milhares de anos depois, continuamos fascinados. Porque no Egito encontramos não apenas história, mas reflexos de nós mesmos, de nossas perguntas, de nossas buscas por sentido. Então, chegamos, finalmente, à borda dessa imensidão que é o Antigo Egito, como quem alcança a margem do Nilo depois de uma viagem longa, silenciosa,
quase hipnótica, sentindo a vastidão do deserto e a profundidade das águas ao mesmo tempo. O Antigo Egito nos deixa uma lição silenciosa, mas poderosa, que a vida, mesmo nas tarefas mais simples, carrega um eco de eternidade. Cada gesto de um camponês, cada pedra colocada em uma pirâmide, cada oração de um sacerdote ou cada sorriso de uma criança se entrelaçam em um grande fio que conecta o cotidiano à grandeza, o humano ao divino, o efêmero ao eterno. As pirâmides, templos e estátuas não são apenas monumentos de pedra, são testemunhos da ambição, da fé e da capacidade de criar significado. Mas o verdadeiro milagre do Egito Antigo não está apenas nessas construções, mas nas pessoas que as fizeram possíveis, na cultura que ensinou a observar os ciclos do mundo, na sensibilidade de transformar água, areia e luz em poesia concreta. Ao contemplarmos o Egito, percebemos que ele é muito mais do que história. Ele é metáfora, é reflexão, é espelho do que somos e do que podemos ser. Ele nos lembra que cada vida, cada escolha, cada esforço pode deixar um traço duradouro, mesmo que invisível, que ecoa por gerações. Que podemos, como os egípcios, transformar o ordinário em extraordinário, o simples em sublime, e o cotidiano em algo digno de memória. E, por fim, nos convida a observar o mundo com atenção e reverência. A água que corre, o céu estrelado, o vento sobre a areia, o riso das crianças, o trabalho honesto, a criatividade silenciosa. Tudo isso, como o Antigo Egito, é uma forma de eternidade, uma prova de que a vida, quando olhada com cuidado, é infinitamente mais rica do que parece. Que esta história, contada em palavras suaves e pausadas, te acompanhe enquanto fecha os olhos, guiando teu espírito por entre pirâmides, templos e rios, até um sono profundo, sereno, e talvez, nos sonhos, possas caminhar por aquelas margens ancestrais, sentindo o mesmo fascínio que atravessou milênios. O Antigo Egito, enfim, é uma lembrança de que tudo o que fazemos, cada gesto e cada escolha, pode ser uma pequena pedra colocada na grande pirâmide do tempo, e que nós também deixamos nossa marca silenciosa, eterna, se apenas nos permitirmos observar, sentir e lembrar.